Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos aqui iniciando mais um devocional, iniciando mais um dia na presença de Deus. Como eu sempre falo na manhã, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou, que possamos viver esse dia plenamente, que possamos viver esse dia cheio da graça e do favor de Deus. Bom dia a todos, bom dia Mira, bom dia Marta, bom dia Gi, bom dia Luciene, seja bem-vinda querida. Fê, Nanda Piacentini, bom dia Fê, seja bem-vinda querida. Bom dia Dona Heloísa, bom dia Andrei Freitas, seja bem-vinda. Irla, sejam todos bem-vindos. Mais um dia que estamos começando na presença de Deus. Não existe lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Amém? Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Vamos chegando para mais um devocional. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse devocional ele é diário, todos os dias às 6 horas da manhã. Estamos aqui para aprender mais com o Senhor, para receber uma direção para esse novo dia. Deus é bom. Enquanto Deus vai nos dando graça, força, estaremos aqui. Estamos caminhando esse mês para o 8º mês do devocional, de domingo a domingo, todos os dias aqui sendo abençoado por uma palavra de Deus para nossas vidas. Bom dia, Aline, bom dia, Mônica. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Coraçãozinho subindo. Quanto mais coração vocês colocarem aí, mais essa live vai ficar evidente no Instagram, e com isso a gente vai alcançando mais pessoas. Então não tenha dó de colocar o coraçãozinho aí. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Julian, seja bem-vinda. Vamos iniciar então o nosso devocional. Devocional é um momento que separamos, onde estamos diante da presença de Deus de uma forma mais intensa. Mas a nossa vida com Deus não é uma vida que se resume a devocionais. A nossa vida com Deus é uma vida permanente, diária, de relacionamento. Bom dia, Thay, seja bem-vinda, querida. A nossa vida tem que ser uma vida devocional. Então, não fique resumindo só o seu momento com Deus nesta manhã. Que o seu dia hoje seja um dia repleto da presença de Deus, onde você possa desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Bom dia, Dilce. Saudade de te ver por aqui, querida. Deus te abençoe. Vamos começar o nosso devocional. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as tempestades da vida. Bom dia, William, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. E hoje eu quero conversar com vocês, como eu falei, sobre as tempestades da vida. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que as tempestades da vida, elas são inevitáveis, elas acontecem. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu ontem e comecei a meditar nessa palavra e daí surgiu esse devocional, que podemos ter um olhar diferente, para as tempestades da vida. E o tema da nossa conversa agora de manhã, desse devocional, é exatamente esse: um olhar diferente para as tempestades da vida. Como é que devemos enxergar as tempestades da vida? Deus nos ensina, Deus nos mostra como isso é possível, já que as tempestades da vida são inevitáveis, já que as tempestades da vida é uma certeza que a gente precisa ter. Não podemos ser ingênuos, não podemos ser imaturos, mas precisamos encarar as tempestades da vida numa perspectiva e num olhar diferente. Eu quero começar com vocês lendo Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. É uma passagem
muito conhecida de todos nós. Com certeza você já leu, você já ouviu pregações sobre isso, você já deve ter lido essa passagem, mas como tudo na Bíblia tem um propósito de nos ensinar, de nos corrigir, de dar exemplos, precisamos extrair das passagens e daquilo que lemos o que aquilo realmente quer nos ensinar e dizer para cada um de nós. Então prestem bastante atenção nessa porção da palavra de Deus. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rê. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Disse ele quem? Jesus, aos seus discípulos. Vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre os travesseiros. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em plena tempestade, Jesus estava dormindo, descansando na popa do barco. Ah, queridos, entenda que nas tempestades da vida, o Senhor está presente. Sabe, Jesus passou o dia inteiro ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. No final de tarde, ele deu uma ordem para os seus discípulos para entrarem no barco e passarem para uma outra margem, para a região de Gadara. Esse era o destino que Jesus queria levar os seus discípulos. Esse era o local que Jesus queria levar, o objetivo de chegar. Mas enquanto estava atravessando o mar, Jesus estava cansado. Afinal de contas, ele era que nem a gente, se cansava. E ele passou o dia inteiro na beira do mar, pregando sobre o reino de Deus. E Jesus começou a descansar ali na ponta do barco, dormiu. E de repente, uma terrível tempestade surpreendeu os discípulos. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que pode estar acontecendo, eu não sei que momento da vida você está vivendo, mas de repente alguma coisa te pegou de surpresa. Alguma coisa aconteceu que você agora se enxerga no olho do furacão, no meio da tempestade, e parece que não tem solução. Parece que o seu barco está começando a encher de água. E de repente você está com o mesmo sentimento daqueles discípulos, apavorado. E os discípulos apavorados clamaram a Jesus e ele levantou, acordou, repreendeu o mar, repreendeu o vento. E isso causou espanto para os discípulos, ao ponto de perguntarem: quem é esse homem? Sabe, existem coisas na vida que acontecem para que você possa entender quem é Jesus na sua vida. Existem tempestades na vida que vão te mostrar realmente quem é Jesus Cristo. Às vezes, de repente, você começou a viver situações na vida que você não entendeu muito bem, algumas adversidades, algumas coisas que te pegaram de surpresa. Mas existem determinadas coisas na vida, e geralmente são as tempestades da vida,
que nos mostram realmente quem é Jesus Cristo. Às vezes, quando tudo está bem, quando tudo está caminhando da forma que você gostaria que caminhasse, você não consegue entender quem é Jesus. Mas através das tempestades da vida, Jesus se revela de uma forma plena, sobrenatural para você. Procure nas tempestades da vida enxergar Jesus Cristo e ver quem Ele é na sua vida. É o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam dentro daquele barco e de repente chegou uma grande tempestade. Mas no final da história, os discípulos perguntaram: quem é esse homem que acalma o mar e acalma os ventos? Bom dia quem está chegando agora: Pedro, Gi, Patrícia, Cláudia, Dani, seja bem-vinda, querida, que Deus os abençoe. Sabe, na vida, quantos de nós também não somos surpreendidos por tempestades? Como eu disse no início do devocional, as tempestades elas são inevitáveis. Tenha certeza, tempestades virão. Enquanto estivermos nesta vida, vivendo nesta terra, porque aqui somos peregrinos, não fazemos parte desse mundo, nosso reino é o reino celestial, cujo governo e o rei jamais terá fim. E não perde nenhuma batalha, não deixa de ter o controle da situação. Mas quantas vezes somos surpreendidos por tempestades da vida? São tempestades inesperadas. De repente um acidente, uma enfermidade, uma crise, um desemprego. E essas adversidades e tempestades, elas não mandam recado. Elas simplesmente aparecem, sem pedir licença. Precisamos ser maduros o suficientes para entender isso, que as tempestades da vida aparecem sem pedir licença. E essas tempestades abalam a nossa vida, mexem com a estrutura da nossa fé, gerem em nós sentimentos, gerem em nós medo do futuro. É natural ter um sentimento diferente no meio das tempestades. As tempestades põem no chão, por exemplo, aquilo que levamos anos para construir. Tem tempestades que destroem alicerces e coisas que levamos anos e anos para construir, para deixar de pé, simplesmente são destruídas. Existem tempestades assim, que nos derrubam. Precisamos estar cientes disso. De repente é um casamento que foi edificado com muito amor, se desfaz numa tempestade, por exemplo, de traição. De repente um sonho nutrido, um sonho desejado, onde você se dedicou e de repente esse sonho transforma num pesadelo. Uma doença incurável que de repente abala a família, de repente a perda de um ente querido. Uma doença incurável, um acidente trágico que ceifa a vida de alguém, um divórcio traumático que deixa ambos feridos, uma profunda decepção por alguém que você confiava e de repente te traiu, uma amizade construída de anos e anos, de repente naufraga pela tempestade que assola essa amizade. Temos que ser maduros o suficiente para entender que isso tudo existe e que de repente eu estou falando aqui com pessoas que estão passando por isso. São as tempestades da vida. Elas são perigosas, elas são destruidoras, sim. De repente não entendemos o motivo, não entendemos porquê, fazemos um esforço enorme para obter respostas de tudo que está acontecendo, mas nem sempre teremos todas as respostas. Nem sempre teremos entendimento do porquê isso aconteceu. Mas hoje eu quero te ajudar nesta manhã a olhar para a tempestade, para essas tempestades que chegam de repente, com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus compartilhou comigo quando eu preparei essa mensagem, me fez olhar para a minha vida de forma diferente.
através de um olhar que exercita a minha fé. Precisamos olhar para as situações da vida, seja ela qual for, exercitando a nossa fé. Uma fé capaz de mudar a nossa visão. A visão do entendimento, a visão do porquê, a visão do que está acontecendo, uma visão de fé para as tempestades da vida. E essas tempestades, entendam que elas não são eternas. Essas tempestades, elas passam. E no barco da sua vida, por mais que pareça que ele esteja dormindo, o Senhor está no seu barco, navegando os mares da vida junto com você. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. No seu barco da vida existe um homem que é Senhor, que é soberano, que é Salvador, que é Criador dos céus e da terra, que é sustentador de todas as coisas, que é o dono da sua vida, o que conhece a sua estrutura. Ele está no barco com você. Isso é uma coisa que você jamais pode negociar e colocar nessa verdade dúvidas. Independente das tempestades da vida, seja ela qual for, seja ela a intensidade que for, Jesus Cristo está no barco com você. Aparentemente ele pode estar dormindo. Aparentemente, como vimos na história, ele pode estar ali na polpa dormindo, descansando. De repente você acha que ele não está olhando para essa situação. De repente você acha que ele não está olhando para essas tempestades, mas ele está no barco. Creia que você não está navegando nos mares da vida sozinho. Não está. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Essa é a primeira coisa que você precisa acreditar. E olhar para a tempestade, exercitando a sua fé, de que nessa tempestade o Senhor está com você. Amém? O que podemos extrair desse texto que lemos de Mateus capítulo 4 em diante, que foi a tempestade que os discípulos enfrentaram, mesmo com Jesus dentro do barco? Uma realidade que você também não pode deixar de entender é que pelo fato de Jesus estar no barco, não significa que você não enfrentará tempestades. Mesmo com Jesus no barco, as tempestades existirão. Só que Jesus no barco é a garantia de que você vencerá todas as tempestades da vida, porque quem está no barco com você tem o poder, tem todo o poder de acalmar os ventos, acalmar as ondas e transformar o mar da sua vida numa lagoa de águas tranquilas. Tenha certeza disso. Exercite a sua fé para mudar o seu olhar para as tempestades da vida. E entenda, é isso que eu quero agora compartilhar com vocês, alguns pontos importantes que você deve olhar para a tempestade da vida e entender que, primeiro, as tempestades da vida são uma oportunidade para você experimentar os milagres de Deus. Entenda isso. As tempestades da vida são oportunidades para você experimentar e viver os milagres de Deus. Enquanto Jesus dormia, os discípulos se esforçaram para contornar o problema. Ou seja, tentaram resolver o problema sozinhos. Tentaram resolver o problema com a força do seu braço. Afinal de contas, o barco estava enchendo de água. Mas eles nada puderam fazer. Sabe, queridos, seus esforços não puderam resolver os problemas que eles estavam enfrentando naquele barco. Foi então que no limite deles, Deus revelou o seu poder. Reconheça a sua limitação, querido. Reconheça que sem Deus você não consegue fazer nada.
O próprio Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Reconheça os seus limites. Reconheça até onde você pode ir. Porque na sua limitação, o milagre de Deus acontece. Na sua limitação, a soberania de Deus prevalece. Versículo 39 de Mateus 4. Lemos o seguinte: e se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. É no seu limite que entra o agir de Deus. Quando você larga e deixa Deus trabalhar, o milagre acontece. Não lute sozinho. Não tenta resolver os problemas pela sua própria força. Não tenta enfrentar a tempestade pela sua própria vontade, achando que você vai conseguir atravessar essa tempestade. Reconheça que Jesus está no barco. Reconheça que Ele está aí. Não tente fazer as coisas sozinho. Existe um homem no barco que tudo pode, que tudo faz, que é soberano, que é poderoso e que basta uma palavra. Basta uma palavra. E o mar revolto se torna um mar tranquilo. Reconheça que Jesus está no barco. Reconheça que Jesus está no barco. E não tente enfrentar as tempestades sozinho, sozinha. Sabe, se não houvesse tempestade, não aconteceria o milagre. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: Senhor, eu quero viver os teus milagres. Só que entenda uma coisa: para você viver os milagres de Deus, você tem que estar no meio da tempestade. Você tem que estar enfrentando as adversidades. Porque senão não há milagre. O milagre nada mais é do que uma intervenção sobrenatural no natural da nossa vida. Isso é milagre. Milagre é uma intervenção sobrenatural no natural da nossa vida. E o natural da nossa vida, como eu disse no início desse devocional, é que somos pegos de surpresa pelas tempestades da vida. Somos surpreendidos pelas tempestades da vida. Mas tudo isso não pega Deus de surpresa, afinal de contas Ele está no barco dormindo, ciente de tudo que está acontecendo. Mesmo dormindo, mesmo aparentemente não estando ali, Ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. Ei, Deus está ciente de tudo que está acontecendo na sua vida. Deus está ciente de todos os detalhes da sua vida, todos. Ele está no barco com você. Ele vai até o fim, porque Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias. No dia que estiver tudo bem, Ele está com você. Mas no dia que as ondas estão revoltas, o mar está intenso, batendo as ondas no seu barco, os ventos derrubando tudo, Ele também está presente, porque Ele falou todos os dias, Ele não disse alguns dias. Creia nessa palavra. Se não houver tempestades, não haverá milagres. Às vezes é preciso acontecer uma tempestade intensa para que o milagre seja também intenso. O milagre é proporcional àquilo que você está vivendo. Ah, mas eu estou vivendo uma tempestade imensa, intensa. Então se prepara, porque o milagre será imenso, será intenso. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. O milagre é proporcional àquilo que você está vivendo. Nunca esqueça disso. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de realizações sobrenaturais na sua vida.
Sabe, queridos, se você está enfrentando alguma tempestade na vida, creia que você é um sério candidato para experimentar um grande milagre. Um grande milagre. Foque no milagre. Foque na possibilidade do sobrenatural de Deus. Tenha um olhar diferente para as tempestades da vida. Tenha um olhar diferente. Deus está no barco com você. Entenda que Jesus Cristo pode acalmar os ventos e as ondas que você pode estar atravessando. Reconheça que Ele está no barco e não tente enfrentar as tempestades sozinhos. A primeira coisa, então, que você precisa entender, que podemos extrair desse texto, é que exatamente as tempestades da vida são oportunidades para você experimentar os milagres de Deus. Então creia que o milagre vai acontecer a partir do momento que você soltar as rédeas do problema, da tempestade, reconhecer que o Senhor está no barco com você. Se você fizer isso, se prepare para experimentar os milagres de Deus na sua vida. Segunda coisa que aprendemos com Deus em relação a esse texto que lemos: exercite a sua fé para mudar, olhando para a tempestade da vida como uma oportunidade para revelar a qualidade da sua fé. Entenda que as tempestades da vida são oportunidades para revelar a qualidade da sua fé. Qual é a qualidade da sua fé? Você tem uma fé inabalável ou você tem uma fé que basta uma onda e você já balança? Basta um vento contrário, de repente você começa a viver uma brisa, está tudo bem, de repente o vento muda um pouco e a sua fé também muda de acordo com a mudança do vento. Qual é a qualidade da sua fé? As tempestades são oportunidades para revelar a qualidade da nossa fé. Sabe, a qualidade da fé dos discípulos foi revelada naquela tempestade. Verso 40, que lemos de Mateus capítulo 4, diz assim: Então perguntou aos seus discípulos, isso é Jesus perguntando aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Jesus acordou porque foi chamado de forma desesperada pelos discípulos. Às vezes você está com Jesus do seu lado e você está desesperado. Por quê? Não crê no poder de Deus? Não crê na soberania de Deus? Não crê naquele que diz: ei, estou contigo, não temas? Os discípulos já viram tantos milagres, já viveram com Jesus tanto tempo, viram o extraordinário acontecer, mas na hora que o vento contrário veio, na hora que as ondas bateram com mais força, eles ficaram desesperados ao ponto de correr na popa do barco e falar: mestre, mestre, não se preocupa de que podemos perecer. Depois que Jesus Cristo acalmou o mar, acalmou os ventos, ele perguntou: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé suficiente para enfrentar as tempestades da vida? Ei, qual é a qualidade da sua fé? Olhe para a vida que você já viveu, faça uma retrospectiva e veja quantos livramentos o Senhor já fez na sua vida, quantas tempestades Ele já acalmou. Você só está aqui hoje de pé, eu tenho certeza, porque tempestades da sua vida já foram acalmadas por Jesus, ondas já foram tranquilizadas, ventos já foram cessados, e você ainda fica desesperado. Ei, que maturidade de fé é essa? Como anda a qualidade da sua fé? Não tenha medo, diz o Senhor, eu estou no barco com você.
posso estar dormindo, mas o fato de eu estar dormindo não significa que o controle da sua vida não está nas minhas mãos. O fato de eu estar dormindo não significa que eu não sei o que está acontecendo com você. Então as tempestades da vida revelam a qualidade da nossa fé. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. A qualidade da nossa fé, ela é testada nas tempestades da vida. Revelamos a qualidade, o tamanho da nossa fé quando enfrentamos fortes ventos e como somos provados pelo Senhor. Os discípulos, apesar de tudo que ouviram, tudo que viveram, experimentaram, tinham ainda uma pequena fé. Sabe, entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer para você. As tempestades da vida têm uma função pedagógica. Entenda isso. As tempestades da vida têm função pedagógica. Porque elas exigem de nós o exercício da fé. As tempestades da vida exigem de nós o exercício da fé. Entenda uma coisa, onde não há testes, não há aprendizagem. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. Onde não há crescimento, não há fé. Eu vou repetir. Onde não há testes, não há aprendizagem. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. E onde não há crescimento, não há fé. A fé verdadeira nos faz crescer. A fé verdadeira nos fortalece. A fé verdadeira nos faz caminhar em direção aos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Então, não perca a oportunidade nas tempestades da vida de exercitar a sua fé. Grave essa frase que eu vou te dizer. Essa frase é um ditado árabe, mas ela faz muito sentido no contexto que estamos meditando nesta manhã. Somente sol e nenhuma tempestade produz um deserto. Somente sol e nenhuma tempestade produz deserto. Você quer viver eternamente num deserto? Ou você deseja passar por algumas tempestades para que o seu deserto se transforme num manancial cheio de águas vindas do Senhor, onde a sua fé é fortalecida, onde o seu caráter é forjado, onde você começa a crescer e amadurecer como um cristão, como uma cristã? Ou você prefere ficar eternamente num deserto sem tempestades? A tempestade, ela sempre vai revelar a qualidade da nossa fé. Terceiro ponto importante que podemos aprender nessa palavra de Deus, nessa porção da palavra que lemos, é que as tempestades da vida são oportunidades para aprendermos algo novo sobre Jesus. A oportunidade que existe dentro de uma tempestade é a oportunidade de sempre aprendermos algo novo com Jesus. Jesus Cristo sempre tem algo para nos ensinar. Sempre tem algo para nos orientar. Verso 41 de Mateus 4 diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu falei, eles tinham vivido com Jesus, já tinham experimentado os grandes milagres, já tinham visto coisas grandiosas acontecerem, mas na hora da tempestade intensa, eles se perguntavam: quem é este homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? A tempestade da vida é uma grande oportunidade de aprendermos algo novo de Jesus. Eles já sabiam que Jesus tinha poder e autoridade. Eles já sabiam. Eles sabiam que Jesus tinha poder de perdoar os pecados, curar enfermos.
expulsar demônio. Eles sabiam, eles viviam isso tudo. E eles viviam de forma diária, todos os dias eles experimentavam o agir do Senhor. Mas mesmo assim, eles perguntaram entre eles: quem é este homem? Sabe, naquela tempestade, os discípulos aprenderam que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Até então, Jesus não tinha feito nada em relação à natureza. Tinha expulsado o demônio, tinha curado enfermos. Mas nessa tempestade, eles aprenderam que Jesus também tinha autoridade sobre questões da natureza. Ou seja, Jesus Cristo é soberano sobre todas as áreas da sua vida, todas. Seja ela qual for, a soberania de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus te alcança. Você nunca enfrentará uma tempestade onde Deus não pode alcançar você e acalmar o mar e os ventos dessa tempestade. Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E isso os discípulos aprenderam naquela tempestade. Quem é este homem que até o mar e o vento o obedecem? Aprenderam algo novo, aprenderam algo inédito. E sabe, queridos, é na tribulação que conhecemos o melhor de Deus. É na tribulação que reconhecemos quem é Deus na nossa vida. Então não desperdice os momentos das tempestades da sua vida. Não desperdice. Sabe, Jó foi no momento mais difícil da vida de Jó, onde ele perdeu tudo, onde ele ficou extremamente doente, onde ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos. Mas olha o que Jó, capítulo 42, versículo 5, tem a nos ensinar. Palavras de Jó, daquele homem que sofreu, aquele homem que perdeu tudo da noite para o dia. Não estou falando que ele perdeu tudo gradativamente, não. Ele perdeu tudo, filhos, bens, saúde, tudo, da noite para o dia. Da noite para o dia. E olha o que ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que extraordinário a percepção de Jó. Quando eu tinha tudo, quando os meus filhos estavam comigo, quando os meus bens me serviam, quando os meus empregados estavam comigo, quando está tudo bem, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas quando eu perdi tudo, da noite para o dia, os meus olhos te veem. Não perca a oportunidade de ter uma vida mais próxima, mais intensa na travessia das tempestades da vida. Uma vida mais intensa com Deus. As tempestades da vida servem para nos fazer viver de forma mais intensa com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o que aprendemos com esse devocional de hoje é de extrema importância para olharmos as tempestades da vida com o olhar de Deus, na perspectiva de Deus. Entenda que as tempestades da vida são oportunidades para você experimentar grandes milagres do Senhor. São oportunidades para revelar a qualidade da sua fé e são oportunidades para você sempre aprender algo novo de Jesus. Não desperdice as tempestades da vida. Passe por elas, crendo que o Senhor está no barco, crendo que o Senhor está contigo, crendo que o Senhor jamais vai descer do barco e vai com você até o fim. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje.
Esse é o devocional que Deus me abençoou muito enquanto eu estava preparando. Tenha um olhar diferente sobre as tempestades da vida. Que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no seu coração. Que essa palavra possa ser um alívio, um alerta e uma grande oportunidade de você enfrentar as tempestades da vida com um olhar de fé, fortalecido, crescendo, amadurecendo no Senhor e aproveitando todas as oportunidades que essa tempestade tem para te oferecer. Procure olhar sempre o lado bom de tudo aquilo que acontece com você, porque a bondade do Senhor está em todas as coisas da sua vida. Extrai a bondade do Senhor de tudo aquilo que você vive, de tudo aquilo que você atravessa. Tudo na vida passa, tudo na vida passa, mas não passe por elas sem crescer, não passe por elas extraindo a bondade de Deus, não passe por ela aprendendo mais do Senhor, não passe por ela fortalecendo a sua fé. Eu sei que lá na frente tem um futuro. O futuro, como eu sempre falo, ele é um lugar onde Deus deseja nos levar. Mas até chegarmos lá, existe um processo. Não desperdice esse processo. Passe por ele crescendo. Passe por ele amadurecendo. Amém? Então, enfrente as tempestades da vida como um cristão, como uma cristã, como um filho, como uma filha de Deus. Deus está no barco com você. Você não está sozinho. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa ser revestido com essa palavra e que esta palavra possa ecoar no dia de hoje. E lembrar que as oportunidades que existem nas tempestades da vida são tremendas e devemos aproveitar todas elas e sair da tempestade melhor do que entramos, sair da tempestade de forma madura, com a nossa fé fortalecida em Deus. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença essa que nos fortalece, presença essa que vem sempre nos ensinar, presença essa que nos faz sempre ter esperança. Por causa do Teu Filho amado Jesus Cristo, ainda há esperança. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor nos despertou para estarmos aqui agora, vivendo exatamente aquilo que o Senhor planejou para o dia de hoje. Como é bom começar o dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, começar o dia sendo alimentado pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque com a palavra de hoje entendemos que as tempestades da vida são inevitáveis. Entendemos que as tempestades da vida nos pegam de surpresa, sim. Somos surpreendidos por ela. Mas é nessa tempestade que testamos a qualidade da nossa fé. É nessa tempestade que nos aproximamos mais do Senhor. É nessa tempestade que podemos experimentar grandes milagres. É nessa tempestade que somos forjados, somos tratados e crescemos, Senhor. Obrigado porque uma palavra como essa nos ajuda a entender alguns porquês da nossa vida. Nos ajuda a caminhar fortalecidos na fé que vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida. Às vezes perdemos a direção, às vezes nos distraímos com alguma coisa ou outra, mas vem o Senhor com todo amor e misericórdia e nos ensina através da Tua palavra que devemos continuar naquele caminho que foi proposto pelo Senhor, que devemos continuar alicerçados na Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos fortalece. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que onde houver vozes contrárias, onde houver sentimentos contrários, que sejam completamente eliminados pela Tua glória e que haja em nós, Senhor, somente espaço
para a tua paz que excede todo entendimento. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém da tua vontade e que possamos experimentar a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Que possamos todos os dias viver no centro da tua vontade, independente das circunstâncias, independente das tempestades que assolam a nossa vida, que possamos permanecer firmes, convictos, alicerçados na nossa fé, na tua palavra e na tua bondade que nos alcança todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado porque, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sentado no trono. O teu governo jamais terá fim. Obrigado, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, por aqueles que estão agora online comigo, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre sua casa, sua família, seus filhos. Que eles possam ter um outro olhar em relação às tempestades da vida, que de repente podem estar assolando a vida deles hoje. Que eles possam olhar para essa tempestade e aproveitarem as oportunidades que ela está oferecendo de fortalecer a fé, de experimentar os milagres do Senhor, e que possam viver e atravessar na consciência e na certeza de que o Senhor Jesus Cristo está no barco com eles. Tira todo o medo, tira todo o desespero, e que eles possam navegar nesse mar da vida, seguros no Senhor, na certeza de que dias melhores virão e que o sol aparecerá e que o mar, as ondas, o vento serão aplainados, acalmados pela voz poderosa do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder. Pai, que eles possam experimentar uma vida pessoal contigo, um relacionamento íntimo contigo e atravessar o mar da vida tranquilos no Senhor. Não peço só por eles, mas por todos aqueles que estão online também depois vão entrar para assistir a live gravada, que eles possam também ser extremamente abençoados como fomos aqui, que eles possam ser alcançados por essa palavra e entender que as tempestades da vida são pedagógicas e que eles possam aprender com cada uma delas, como também vamos aprender dia a dia no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia que está começando. Que esse novo dia seja um dia repleto da Tua graça, das Tuas bênçãos, do Teu favor sobre nós e que possamos desfrutar desse dia da melhor forma possível, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade de aprender mais do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam viver o dia de hoje plenamente seguros na palavra, alicerçados em Deus, com a fé de vocês fortalecidas. Não foque na tempestade, foque naquilo que ela está te ensinando, foque naquilo que ela está te proporcionando, foque naquilo que, de forma pedagógica, essa tempestade quer te mostrar, e saia dela vitorioso, porque o Senhor está no barco, atravessando com você, e você em Deus é mais do que vitorioso. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, estou vendo aí as mensagens, que Deus continue vos abençoando, que o nome do Senhor seja glorificado por isso, e que possamos caminhar junto, na certeza de que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe tempestade e nada no mundo que possa nos fazer desistir, perder o foco e se distanciar do Senhor. Então permaneça firme. Amém? Vamos continuar o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler o Salmo 38. Então, leia a palavra de Deus, se alimente com ela. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra do Senhor e um momento de oração. Aproveite, chame mais pessoas. Vamos fazer esse movimento aí do devocional da manhã crescer, porque existem pessoas que precisam de uma palavra do céu, para que possam ainda ter esperança nessa vida que levam. Amém? Que Deus te abençoe. E para quem chegou hoje pela primeira vez, assim que terminar a live, entra lá no link da bio
do meu perfil. Lá tem o meu canal do YouTube com todos os devocionais, desde o primeiro devocional gravado. Assista, compartilhe. Tem também o devocional que eu faço por escrito, que eu envio na minha lista de transmissão todo dia de manhã também. Inclusive, antes dessa live acontecer, eu já disparei os devocionais por escrito. Então, se você deseja fazer parte da lista de transmissão, depois desse devocional, vai lá no link da bio, tem lá um link devocional diário escrito. Clica lá, manda um oi para mim e eu acrescento você na lista de transmissão, e a partir de amanhã você já receberá o devocional escrito do dia. Tá bom? Que Deus te abençoe, que o seu dia seja repleto da graça e do favor de Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.